Não sabe o que assistir? Tem na TV Podcast. Nós te ajudamos a descobrir as melhores séries e filmes para maratonar. Vem se divertir com a gente e ver o que tem na TV. Seja bem-vindo mais uma vez ao Tem na TV Podcasts. Eu sou Bárbara Góes e tô aqui hoje mais uma vez com a Ana Lu e seu apartamento, né? Que ela está montando aqui no Tem na TV. Meu puxadinho. Mas e aí, Ana Lu, como é que estão muitos filmes, muitas coisas? Ultimamente estou conseguindo ver mais filmes, ainda bem. E aí é correr atrás do prejuízo. Até o fim do ano eu conseguir ver tudo que eu quero ver. A gente hoje vai falar de séries, né? Pra você que já viu aí a capinha do nosso episódio hoje, nós vamos falar sobre Disclaimer, traduzida aqui no Brasil como Difamação. Foi lançada pela Apple agora, no final desse ano de 2024. Então está muito fresquinha e quentinha. Era lançado um episódio a cada semana. Então, assim, dava pra ver tranquilo e deixava aquela expectativa pela próxima semana. Mas antes da gente começar a falar sobre ela aqui, quero dizer a você que ainda não nos segue, lá no nosso Instagram, @TemNaTVPod. Tem lá, tem o YouTube também, a gente às vezes posta alguns vídeos. A gente tem o nosso clubinho, é só ir lá no... Telegram. Isso, hoje eu tô... Tem TikTok, tem Spotify. Isso, vai, Ana Lu, vai, tudo. Faz a propaganda aí, Ana Lu. No TikTok é @Tem na TV Pod, é igual do Instagram. Tem Threads também, que é aquele aplicativo genérico. Isso. Tem na TV Pod também, o Spotify, que vocês provavelmente estarão ouvindo pelo Spotify. E o Clubinho, que é o canal no Telegram, que Isso. é pelo link. É pelo link, mas que tem o link lá no nosso Instagram. Que tá no perfil, né? Isso, do Instagram. Mas também se você pesquisar lá, Tem na TV Pod, você acha. Então, gente, lá no clubinho a gente conversa sobre as coisas que tá vendo, dá indicações, faça parte do clubinho também, você não paga nada por isso, você recebe dicas e faz amizade com um monte de gente legal. Uma coisa que eu queria falar sempre, lá no YouTube, pra vocês que não, tem gente que não gosta, né, de Spotify, do podcast da Apple, não gosta, mas no YouTube assiste, né, às vezes botam ali no YouTube, vai lavar a louça, não sei o quê. Então, vai lá, no nosso YouTube também estão disponíveis os episódios do podcast, né? Somente em formato de áudio. A gente não tá lá mostrando nossa beleza de pijama, porque... Minha blusinha da Marvel. Blusa que eu gostei muito, inclusive, da Marvel, fazendo a propaganda aí. Mas é isso, gente. Indique o Tem na TV para os seus amigos, né? Para que a gente possa crescer aqui e possa tá divulgando para mais pessoas o que a gente tem assistido, né? Criado aí um ambiente legal de divulgações de coisas que prestam. Exatamente. Isso aí. E para quem quiser seguir Ana Lu, @AnaLuIndica, também indica filmes, indica séries, fala o que tá achando, o que não tá vendo, enfim. Vão lá e sigam ela também. Somente no Instagram. E é isso. E agora vamos falar sobre Disclaimer. Estamos de volta aqui para falar sobre esse Disclaimer, essa série que desde da época que eu soube, né, joguei lá no clubinho, joguei e saí correndo a informação, e eu achei que seria boa, assim, achei, né, tinha que, a série da Apple vai ser bem feita, vai ter uma história legal. Dificilmente eles erram. Kate Blanchett, né, fazendo a protagonista, então assim, vai ser uma série legal, ponto. Mas eu fui muito surpreendida pela qualidade, pelo roteiro. Tanta coisa, gente, tanta coisa que eu fiz questão de vir aqui hoje falar dessa série. Ana Lu, qual era a sua expectativa? Eu vi pelo trailer, faltava acho que umas 2 semanas pra estrear, eu já achei ele bombástico. Quando eu vi a Kate e tal, eu digo, não, isso vai ser bom, até porque a Apple TV, ela hoje pra mim é o streaming com as melhores séries, porque dificilmente vai sair alguma coisa ruim, porque geralmente são atores muito bons, atores de filme, que é raro, né, porque às vezes tipo a Netflix, o Prime pega uns atores mais desconhecidos cada vez e tal. Eles não arriscam, eles pegam gente conhecida mesmo, que faz um trabalho legal mesmo. Eu já imaginei que fosse ser interessante, mas o que eu me surpreendi é porque eu não lembrava de ter visto nada com a Kate Blanchett dela, com o sotaque natural dela.
Eu fiquei pensando, tipo, eu vou até pesquisar depois pra ver se não é uma impressão minha. Porque eu olhei ela falando ela não é inglesa, mas ela é ali por perto, né? Irlandês, alguma coisa assim. E aí eu tenho pra mim que eu via ela com sotaque americano nos filmes. Aí eu vou até prestar atenção de novo, ver se eu não estou equivocada. Porque pra mim foi a primeira vez que eu prestei atenção nela falando o inglês londrino, apesar de que se passa em Londres, né? E também tem o Sacha Baron Cohen, que é aquele ser humano Borá, né? Pra quem ainda não conseguiu ligar a pessoa ao personagem. E ele foi, tipo assim, nesse ponto, quem mais me surpreendeu foi ele. E aí, por conta disso, tipo assim, o elenco maravilhoso, a série maravilhosa, não tinha pra onde correr, tinha que ser boa. Sobre ele, eu tava assistindo o primeiro episódio e eu li a história da sinopse, mas eu não fico muito buscando pra não pegar spoiler nem nada, né? Isso, não, eu também não pesquisei a respeito. Eu peguei só pelo trailer e pelo elenco, né? Eu falei, não, vai ser boa. Então, eu nem sabia que ele ia participar, eu sabia só dela. Eu também não. E aí, quando ele começou a passar que ele é o marido dela, né? Aí eu olhei assim, eu conheço esse sorriso de algum lugar, mas quem é esse homem? E como é que ele é sério assim? Ele não é assim? Então, quem é esse homem, meu Deus? Essa boca, eu não sei, o sorriso dele me chamou atenção. E ele com o cabelo mais assim, né? Ele geralmente usa o cabelo mais curtinho, mais espetado. Ele com o cabelo maior ficou bem diferente mesmo. Ficou bonito. Eu acho que foi até proposital isso, que é pra desvincular um pouco da imagem. Daquela comédia dele, né? Que ele é comediante, então... Aí vestido de um drama. E eu gostei muito dele fazendo drama, inclusive. Eu vi um pessoal negativo no Twitter. Eu vi pessoal, tipo, como se não combinasse. Mas é uma questão de dissociar mesmo. Também acho. Tipo, acho que a pessoa que nunca viu ele antes de assistir ele não vai nem perceber que ele um dia fez comédia, escrachado, entendeu? É igual quando as pessoas veem Jim Carrey fazendo filmes mais sérios. Exatamente. Assim, que sempre vão ver Ace Ventura, Máscara, né? Mas assim, é questão de costume mesmo, eu acho. E pra mim, eu achei que ele foi muito bem. Também achei. Mas a gente tá falando muito da série e a gente não explicou. Não falou a sinopse. Não falou a sinopse, às vezes as pessoas estão, mas e aí, né? Então, Ana Lu, fala aí a sinopse da série. A série segue Catherine Ravenscroft, uma jornalista de televisão renomada, interpretada por Cate Blanchett, que vê sua vida virar de cabeça para baixo quando descobre um livro que parece contar detalhes íntimos sobre um evento do seu passado. Um evento que ela acreditava ter ficado oculto. Eu quero desde já dizer o seguinte para você ouvinte. Sempre a gente preza para não dar spoiler das coisas, mas como assim, muito difícil não falar desse filme sem trazer os spoilers, a gente vai trazer um bloco específico para isso aqui. Então, por enquanto, vocês estão na zona muito segura e quando começar a parte dos spoilers, eu vou avisar e você vai adiantar um pouco para chegar nas dicas finais que a gente sempre dá aqui, né? Ou vai lá assistir rapidinho, porque são só 7 episódios e passa bem rapidinho, aí você volta para ouvir o resto. Exatamente, isso também pode fazer isso. Mas aí, voltando aqui a sinopse, então, ela é jornalista, né? E ela recebe um livro, né? Isso aí é parte da história mesmo, não é spoiler. Recebe um livro contando uma história que ela se identifica muito com a história, assim, e vê que, assim, são muitos detalhes parecidos com a da vida dela, e aí vai contar como aconteceu esta história, né? E aí, Ana Lu, eu queria primeiro falar um pouquinho sobre o diretor. Quando eu vi que era Alfonso Cuarón, aí eu, meu Deus, quem é esse mesmo? Outro imã também, né? Que, tipo assim, ele é bem famoso. Então, eu tenho muita dificuldade de memória. Minha memória é péssima. Às vezes eu assisti um filme ontem e eu já não lembro do nome mais direito. E aí... Porque a gente vê muito. Aí eu disse, meu Deus, esse homem fez o que mesmo? Eu lembro desse nome. Mas quem é? Aí fui pesquisar. Descobri que ele fez vários filmes, mas destaco aqui Roma, que é aquele filme que fez a Netflix ganhar um prêmio na época, né? Acho que foi até o primeiro prêmio que a Netflix ganhou de Oscar. Ganhou de melhor direção. Roma conta a história de uma mulher que ela é uma empregada doméstica, chama Cleo, e ela trabalha numa família de classe média e vai contando a história dela, né, dentro dessa família, isso. E vai contando a vida dela e contando como ela tá inserida nessa família. Até que lançaram na mesma época daquele filme brasileiro com Regina Casé, que não sei se você viu esse filme, na Lu. Que Horas Ela Volta? Que Horas Ela Volta. É da mesma época. É da mesma época. É mesmo, 2018.
É da mesma Nossa, época. é um abismo gigantesco entre um filme e outro, porque eu odeio Roma. Eu gostei muito dos dois. Eu achei, assim, bem parecida a proposta, né? Mas, assim, gostei bastante da história. Filme preto e branco. Importante também as imagens que ele faz no filme, assim, os enquadramentos. É, assim, é um diretor que faz muito isso. Ele deixa o negócio muito cinematográfico, muito bonito. A fotografia fica muito incrível do que ele faz. E aí você não gostou, né, Ana Lu, desse? Não. Não. Eu não tenho um comentário pra esse filme. O outro filme, que foi em 2013, é mais antigo um pouco, foi Gravidade, que é com George Clooney e Sandra Bullock. E é eles no espaço, né? O filme não tem trilha sonora, não sei se você percebeu isso na época. Eu vi no cinema esse. Não tem trilha, porque no espaço não tem som. É só lá respirando. É, também gostei muito. Tem muita gente que não gosta desse filme. Eu gostei desse, eu gostei. Eu gostei também. E assim, também é um filme bem diferenciado dele, né? Ele tem essa narrativa mais assim, as tomadas mais longas, mais conversas, assim. É bem lentão, né? É, e tem essa coisa também do não linear, tipo assim, o storytelling dele, ele fala, igual, por exemplo, na série, ele mostra o hoje e volta lá pra época que aconteceu a história que o livro conta. E aí fica nessa dualidade, assim, você tá no presente e vai lá no passado, né? Será que a gente pode falar que o menino morreu? Pode, porque acho que no primeiro episódio ele já fala, né, que aconteceu alguma coisa e que a culpa é dela e que ele morreu. E aí, tanto que eu fui indicar essa série pra minha mãe, né, que ela também gosta muito da Kate. E que é como se fosse minha amiga, né, a Kate, enfim. Quando ela assistiu o primeiro episódio, ela não entendeu nada. Aí eu falei pra ela, é por isso que eu acho que quando a Apple TV lançou a série, lançou 2 episódios primeiro, porque se tivesse lançado o primeiro, ninguém teria voltado pra ver o segundo. Porque realmente ele, como é um livro, e aí tem hora que tem uma narração, a gente meio que não sabe quem tá narrando. Inclusive até o final, às vezes tem hora que a gente acha que é uma pessoa e é outra, mas é a mesma voz. Tipo, essa parte eu não entendi direito. É porque, na verdade, são 2 vozes, né, que aparecem. Uma é a voz dela e a outra é a voz do pai do menino, né? De quem supostamente ela teve o caso. Porque ela fala dela em terceira pessoa, aí fica muito confuso. Aí vem o segundo episódio e fala assim, não, esse menino aqui morreu. Aí a gente que lute, no caso, naquela época, pra esperar a semana seguinte, pra conseguir entender. Eu particularmente achava que a série era sobre como o mocinho tinha morrido. Mas logo no terceiro episódio já mostra, né? Então, tipo assim, não é sobre isso. É realmente sobre verdade, sobre tapa na cara da sociedade, enfim. Não é sobre a morte do menino, então não é spoiler. Eu achei que a morte do menino ia ser no final também. Eu também, eu achei que a série, ela era o suspense, era por conta disso. Tipo, nossa, o que foi que ela fez? O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Mas não foi sobre isso. Foi melhor do que eu tava imaginando. É, porque a gente foi nessa expectativa de, vai contar a história é como ela matou o menino, né? Isso. Tipo, ela matou o menino, e aí sempre fala nisso, de que ela é responsável pela morte, ela matou o menino e não sei o quê, só que nunca chega nessa parte. É, tanto que, como eu falei antes, disclaimer na tradução é algo como você ter feito alguma coisa e sair impune. Então, aparentemente, tanto que ela seguiu a vida dela, ela virou uma jornalista premiada, porque no primeiro cena do filme ela tá recebendo um prêmio, pra gente ter a noção de que ela é uma pessoa gigante, imponente, bem-sucedida e tal. Então ela seguiu a vida e lá no passado dela, esse jovenzinho morreu. Que aí é por conta disso que surge esse livro, né, que aí pra mostrar quem ela é. Que aí a família dela começa a descobrir quem ela é, o pessoal do trabalho dela começa a descobrir quem ela é por conta desse livro. E aí, assim, no livro tem a versão dele, do pai do menino, contando como aconteceu e tudo. E tudo leva a crer que é aquilo mesmo, né? Que aconteceu, porque ele vai contando e com a riqueza de detalhes e tudo. E a gente fica se questionando, mas como é que ele sabe disso, né?
E aí vai esse questionamento passando. E a gente não tem uma versão dela rebatendo ou dizendo, não foi assim, foi assado. Né? Então, meio que ela não dando essa posição dela, a gente vai acreditando no que o homem tá falando, né? Não, e eu não me questionei em momento nenhum como que eles sabiam. Até vocês começaram no clubinho a se perguntar, mas como que eles sabem que isso aconteceu? Aí eu falei assim, não quero saber, eu só quero ver a série. Eu só quero entretenimento. Aí depois que eu fiquei pensando que realmente, aí tanto que depois explica, né? Como é que eles sabem. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Aguardem aí, vocês que já assistiram, na parte dos spoilers, tá? Mas, então, a série é isso, né? Não vou nem me alongar muito nisso pra gente não querer chegar no ponto. Mas, assim, a série fala sobre a verdade. O que é a verdade, né? Porque a verdade, pra mim, pode ser uma, pra você pode ser outra. E tudo é verdade. É a tão falada, a sua verdade e a minha verdade, né? Aí voltando um pouco, né, na sinopse, porque não basta os livros, né? Porque a gente não explicou muito bem como é que surgem esses livros. Eu não lembro, acho que ela recebe primeiro, né? Recebe. E aí depois recebe o marido, enfim, que não bastasse o livro, na parte do marido ainda vem umas fotos picantes. E aí isso não é spoiler, pelo amor de Deus. Não, eu acho que no trailer tem essa parte, não? Eu acho que tem, porque ele tem uma parte que eles estão queimando, ela tá queimando a fotografia, um negócio assim. Ou é o livro que ela tá queimando. Enfim, que aí é o que dá a maior... Como se fosse assim, não fica só naquilo, vai tomando proporções maiores. Isso, que assim, aí chega o livro, né? Não é o suficiente o livro ter umas fotos. Aí como é que explica isso? Tipo a prova, né? Do que ele tá falando. Exatamente. Você vai vendo que o objetivo dele não era só tipo assim, olha, tá aqui, eu escrevi um livro contando a história, como aconteceu, todo mundo vai saber quem você realmente é. Tipo assim, ele quer desmascarar ela. É uma difamação mesmo, né? Uma difamação mesmo. Ele quer desmascarar ela. E aí a gente fica naquela, ai meu Deus, o que ela fez? Não é um suspense assim, vai ter um assassinato, não é nada disso não. É um suspense psicológico de você querer saber o que vai acontecer. Então se você, já dando a dica aqui, se você gosta desse tipo de filme, de você ficar querendo saber o que aconteceu, querendo saber mais detalhes daquilo e tudo, esse filme é pra você, tem uma ótima direção, a história ela é toda amarradinha, assim, eu não encontrei muitos furos, já até dando a minha nota aqui até. Antes até dos spoilers. Pra mim, nota 10. Muito boa atuação, trilha sonora, as tomadas que ele faz com a câmera, os closes assim no gato, sei lá, no pé, sabe? Umas coisas assim, na xícara, na barata, que tá lá na mesa, sabe? Né? E tem hora que eles filmam assim, tipo, mesmo meio que de baixo, aí a gente vai vendo assim, o personagem por baixo, tipo, não dá nem pra... Parece que a gente tá ali... intimamente. Verdade, parece que a gente tá lá presente. Como se a gente não tivesse que estar ali, mas a gente tá ali, entendeu? Sem estar. Enfim, essa parte eu achei bem interessante também. Qual é a sua nota? 10 também. A única coisa que eu achei que me fez perder um pouco o interesse foi justamente esse meiozinho, porque eu esperava que fosse demorar pra explicar o motivo da morte do menino. E aí, de repente, contou. Eu digo, e agora? E aí, por fim, ela volta a me envolver. E aí, o desfecho pra mim foi 10 de 10. Sim. Depois que a gente descobre o que é que acontece que o menino morre, realmente dá aquela assim, porque fica naquela meia coisa do que é que o homem vai fazendo e tudo, a gente vai explicar já, né? Mas assim, nota 10, a gente vai encerrar aqui, agora vai começar a parte com spoilers, então... Graças a Deus. Se você... Eu estava explodindo. A gente tá se controlando. Se você ainda não viu, vai lá ver, depois volta nesse episódio, porque a gente quer muito saber a sua opinião. Spoilers, alerta, tudo vermelho. Primeiro, eu gostei demais do casaquinho dele. Ele toda hora ele tá com o casaquinho da mulher. Até no dia que ele vai matar. Eu achei ele loucão. Nesse ponto aí eu digo, gente. Até no dia que ele vai matar o garoto, ele tá com esse casaquinho por baixo do casaco grosso. Nossa, e ele buchudinho, né? Aí dá pra ver só tá assim, estourando na barriga dele. É muito bom. Essa parte é ótima, né? Falando de spoilers agora. O final eu achei incrível. O último episódio é só focado na defesa entre aspas, né? Na versão dela da história. E aí até então, você tá acreditando em tudo que ele falou, apesar de... Eu acho que no segundo episódio eu já disse, mas
Como é que eles sabem de tudo isso sem ter provas? Só por causa de foto? Eu fiquei pensando, não, eu acho que eu perdi alguma informação, não assisti direito, olhei o celular na hora, porque eu perdi essa parte, não é possível. E aí, aí o pessoal lá do clubinho, realmente, não sei o que, então não tô louca. Foi a primeira coisa que me apontou, mas como? Como é que eles sabem, né? Como é que a mulher sabia? Eu pensei, já que ela, a Cate Blanchett, se reuniu com a mãe lá no passado, às vezes nessa conversa ela admitiu o que aconteceu e tudo, né? Uhum. E aí a gente viu que não é bem assim, que ela foi dar a versão dela da história, a versão era totalmente diferente, a gente vê uma outra história sendo contada nesse último episódio de como é que as coisas aconteceram, e a gente no começo fica pensando assim, mas por que ela não falou logo? Esperou não sei quantos anos, podia ter falado pra mãe, pro pai, pra todo mundo, se defendido e ficou quieta. E aí ela explica por que ela falou. Ela explica, exatamente. Quando começa, pelo menos o primeiro episódio, assim, eu achei o Jonathan, que é o filho, né, que é o moço que morre, encantador. Nossa, muito bonitinho, bonzinho, muito educado. Né? Meu Deus do céu, tipo, ele foi, porque tava a Catherine e o filho dela, pequenininho, tipo, ela estava em viagem com o marido e o filho na Itália? Na Itália, e aí o marido precisou sair, e aí ela conheceu esse rapaz e foi o maior romance, sendo que ele estava lá com a namorada e ela precisou se ausentar e tal. E assim, eu achei ele muito bonitinho, muito fofinho, tipo, nossa, ele deu atenção pro filho dela, e tipo, o menino depois cresceu e virou mó problemático, o maior chato da série. E, enfim, e aí conforme a história vai passando, tem até uma parte que eu também acho que não ficou explicada, mas a gente já meio que entende o que aconteceu, né? Porque quando a série começa a dar indícios que o Jonathan não é quem diz ser, é naquela hora que a tia ou é a mãe da namorada dele, que abandonou ele lá na Itália, que ele fez alguma coisa com ela. Uhum. E aí isso já preparando o terreno para a gente entender e acreditar na versão dela, que foi a real versão dos fatos. Tanto que depois, assim, você conhece seu filho, né? Você percebe os traços. E uma coisa que a mãe do Jonathan, negou a vida inteira era que ele não era quem ele era. Já o pai, quando ele percebeu, tanto que ele volta atrás, pede desculpa, enfim, que essa parte também eu achei muito boa. Uhum. Eu achei que eu ia odiar, mas assim, o tapa que ele deu na cara do marido dela no final foi muito bom. Apesar dele ter me feito raiva a série inteira, porque a gente fica com raiva daquele homem, né? Fica. Por que ele não deixa a mulher em paz? É porque ele acredita na verdade dele. Como a esposa escreveu o livro, aquela é a verdade que ela escreveu, ele acredita naquilo. Uhum. E aí aquilo e pronto, até que enfim ele tomou ciência do outro lado e percebeu que o filho dele realmente tinha aqueles traços tóxicos, né? Uhum. E aí, enfim, aí deu no que deu. Achei sensacional. Tipo assim, é uma bela crítica à sociedade e ao que as mulheres, de certa forma, passam em questão. E, tipo assim, é no dia a dia mesmo, porque a palavra dela não adianta. Agora, se um homem escrever um livro, é verdade. Se ele disse, é verdade. Não, você vê. Ele é casado há não sei quantos anos com essa mulher, mora com ela, vive com ela, e vem um homem que ele não tem um filho, e vem um homem que ele não conhece, fala, olha, sua esposa fez isso, isso e isso. Tudo bem, tá aqui as fotos. Que eu no começo fiquei pensando assim, poxa, não tem como ser outra coisa, porque as fotos estão ali. Nas fotos você vê que ela tá gostando daquilo. Não sei se foi você ou se foi a Liane que perguntou no grupo, eu não entendi essa parte. Eu até respondi, eu digo, olha, a traição ocorreu. Eu acreditei que tinha ocorrido a traição. Uhum. Porque tem as fotos. Ela tá lá nas fotos. As fotos são sensuais, então ela está com a cara normal. Nunca que eu ia imaginar no Brasil que o contexto era outro. Uhum. Apesar que eu ainda, assim, fiquei meio pensando assim, meu Deus, na situação daquela, porque ela, sendo estuprada, ainda conseguiu, assim, fazer umas caras e boca, vamos dizer, pra tirar as fotos. Apavorada, né? Eu acho que eu não conseguiria fazer aquilo. Eu não conseguiria, assim, nem sei se é possível. A pessoa tá apavorada e fazer uma cara que tá gostando muito. Faz carinha de quem tá gostando demais. Mas acho que por conta do filho, né? Que o filho tava dormindo no outro quarto e ele tava com uma faca, ela ficou com medo dele fazer alguma coisa com o filho dela e acho que ela fez tudo. Uhum. Realmente, eu também gostei demais dessa parte do pai caindo em si e, né, pedindo desculpas pra ela e tudo. Por sorte, não matou o filho dela também, né? Que ele ia ter que conviver com isso pro resto da vida. E outro tapa na cara que a série dá é com o marido, que nem a gente tava comentando, né? Porque ele chega pra ela e diz assim, me desculpe. E ela diz, não,
Desculpa, digo eu, que eu não vou te perdoar. Exatamente. Tanto que os diálogos do último episódio são sensacionais, assim, porque ela fala, por um momento pareceu que pra ele foi melhor ela ter sido estuprada do que ela ter traído ele. Uhum. Ou seja, ela passou o terror e aí ele, não, ainda bem que foi isso, que você não me traiu. Pois é. Aí ela falou, isso é imperdoável. Como se ele fosse o centro do universo. Tipo, não, exatamente. Você se tore aí, mas não me traiu, não foi comigo, tá tudo bem, né? Exatamente. E eu achei bom isso também, dela dizer, olha, desculpe, mas quem não vai lhe perdoar sou eu, amado. E eu torci que eles ficassem juntos no final, porque ela, enfim, conseguiu a redenção com o filho, né? Uhum. E aí, não, agora vai voltar a ser uma família normal. E ela, não, falou assim, não quero mais esse marido, quero só meu filho e pronto. Pois é, e aí o filho ter visto as fotos explica por que o filho tinha tantos problemas psicológicos, apesar dele, eu acho que não lembrava mesmo do que aconteceu. Não, ele fala que não lembra, ele não lembra. E ele viu, né, que lá no final, o take final é o menino no espelho, vendo tudo. É muito, muito bom. Meu Deus, como eu gostei dessas partes. O final, principalmente, assim, foi muito incrível. Uhum. Pra mim foi inesperado. Tipo assim, apesar de previsível, eu não tava esperando. Justamente porque as fotos, elas eram muito verdadeiras, né? Muito reveladoras. Pois é, o ponto era, acho que era essas fotos mesmo, realmente. Mas muito boa a série, nota 10 total. Não me arrependo nem um minuto assim de ter visto. Espero que você que tá ouvindo aí agora também manda pra gente o que você achou, outras partes que você gostou. Só ressaltar que eu achei o filho dela um chato. Horrível. Como a mãe dele sofreu isso e ela meio que transferiu, como ela guardou muito pra ela meio que transferiu, tipo, ela mesma explica, né, tipo, que aconteceu algumas coisas e que ela não consegue ter, tipo, não é que ela tem um amor pelo filho, é que ela realmente, ela se distanciou dele, meio que intencional, meio que não, mas por conta disso. Acho que trazia a memória, né, as coisas que ela viveu. Exatamente, por fim eu entendi, né, esse afastamento que eles tiveram, e aí ele, criança, teve que lidar com isso a vida inteira, então ele ser normal, ele, tipo assim, querer que ele fosse normal na fase adulta já era demais. Uhum. Tipo, passando tudo que passou, o distanciamento da mãe, enfim. E a gente falou pouco da mãe, né? Que a mãe, enfim, que quem escreveu o livro foi a mãe. E a gente falou, porque ela apareceu tão pouco. Sim. Mas tudo foi culpa Foi dela. tudo culpa dela, porque acobertou, passou a mão na cabeça. E aí o filho, né, virou aquela pessoa detestável. Outra coisa também que a gente entendeu nesse final é que ela não se pronunciou antes. Ela até fala, né, quando explica pro pai do menino, que não se pronunciou antes porque quando a mãe de Jonathan chega pra ela pra dizer, olha, tá aqui as fotos, eu sei que vocês tiveram um caso e tal, e meu filho morreu por sua culpa, sua safada. Porque a mãe do menino tava com câncer, ela já tava bem debilitada, né? Não quis trazer essa, tipo assim, ela vai morrer já, eu vou jogar esse fardo em cima dela, né? Uhum. Deixa para lá. E aí, quando a história toda explode, ela também não se defende, porque ela achou que essa história ia ficar esquecida, né? Porque ninguém sabia, e de repente, quando a história vem à tona, eu acho que ela fica tão atordoada com tudo, assim, que ela não consegue, a princípio, se defender. Mas ela até meio que fala, né? Tipo, ele fala assim, por que você não explicou antes? Ela fala, eu tentei. Para o marido, né? Que ela realmente, tipo, eu tenho até vontade de rever pra ver, agora sabendo, pra ver se eu vejo algumas coisas diferentes. E ela explica pra mãe também, quando a mãe tá dormindo, ela conta toda a história. Só que a gente tem uma interrupção, a gente não vê. A gente acha que ela vai dizer, mãe, eu traí meu marido e tal, não sei o quê, mas não era isso que ela ia contar, né? Uhum. Que ela justamente ficou calada na época, porque como ele morreu mesmo, então ela achou que ali ia acabar mesmo. Uhum. E não acabou, Sim. né? Não. Ai, gente, muito boa, muito boa. Uma das melhores séries que eu vi esse ano, digo mesmo. Também. E agora a gente vai fazer o quê? Vai falar nossas dicas. De coisas que a gente tem visto, tem gostado. Ana Lu, uma dica de alguma coisa que você viu esses dias aí que você achou bom demais. A minha indicação não pode ser outra, o assunto do momento é o filme que tá em cartaz no cinema, né, que Ainda Estou Aqui, que é o filme brasileiro do Walter Salles com a Fernanda Torres. Sensacional, eu chorei o filme inteiro, então eu recomendo que todo mundo vá chorar também pra dar mais dinheirinho pro cinema brasileiro.
Quero muito que ela ganhe o Nossa, é Oscar, gente, com esse sensacional. filme. Sensacional. Eu acho que, eu não sei, assim, porque a gente não sabe também quem são os indicados, né? Mas, assim, eu não tenho muita esperança, sabe? Que vai ganhar. Sabia que eu tenho, porque, tipo assim, eu também não tô vendo nenhuma outra pessoa, essa aqui vai pro... Não tô vendo. Mas o dela que eu vi, tá muito bom. Então, mas o negócio é eles lá, né? A gente quer. Eles é que vão ter que querer também. O boicote, né? Enfim. Eu quero muito, muito ver também esse filme. Ainda não assisti, mas assim, desde já torço. E, né, ano que vem falaremos de Oscar aqui neste podcast, como sempre. Mas a dica de Ana Lu está dada. A minha dica, sempre, olha, eu sou a cara de pau desse podcast, porque eu sempre trago dicas de coisas que eu não terminei de ver, mas já gostei. Igual a semana passada, que eu indiquei aqui a Guerras Culinárias. É um perigo. Já teve vez de eu vir indicar e no outro episódio eu vim desindicar. Eu digo, gente, eu não gostei não, é horrível. Mas eu assisti 2 episódios da série nova da HBO, Como Água para Chocolate, e eu estou apaixonada. É romance? Muito, gente. É romance. Olha, quem gosta de Maria do Bairro, meio caminho andado já tem pra gostar. Mas porque é mexicano, né? É mexicano. É mexicano, então tem todo aquele drama, né, assim, mexicano. Conta a história. Aliás, você nem contou a história do seu filme aí, mas a minha série conta a história de Tita, que ela nasceu, né, uma família que tem uma mãe bem severa e tudo, e ela se apaixona por um rapaz chamado Pedro, só que a mãe dela não permite que ela se envolva com ele, e aí, só de pirraça, bota ela pra casar com a irmã dela. E aí com a irmã dessa Tita. Ele casa com a irmã. Ele vai virar cunhado dela, no caso. E aí, vai contando a história, né? Cada semana é um episódio diferente e um novo. São 8 episódios, eu acho, total, se eu não me engano. Vai ser curtinha. Já tem um filme com essa história, contando essa história. E, assim, as músicas muito mexicanas. Gente, é muito legal. Eu tô amando demais. Um romance muito bom. Mas é isso, gente. Estamos aqui agora encerrando mais um episódio. Vai lá, deixa o seu comentário. Agora no Spotify você pode comentar, né? Mas se você não tá ouvindo pelo Spotify, vai lá no nosso Instagram, né? Na fotinho do episódio. Comenta o que você achou da série, se você curtiu, se não curtiu. Coisas que a gente deixou de falar aqui, porque é um podcast um pouco mais curto. Tinha bastante coisa. Deixamos bastante coisa. Até depois vai lembrar, eu nem falei aqui. Mas é isso. Quero agradecer a presença de vocês, a presença de Ana Lu aqui mais uma vez. Eu de novo. Isso. E logo de novo. Mas é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Esperamos o feedback de vocês. E até o próximo episódio. Daqui a 15 dias. Até o próximo episódio. Eu também. Você ouviu o Tem na TV Podcast. Esses e outros episódios incríveis você encontra no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Gostou do episódio? Deixe seu comentário no nosso Instagram, no @TemNaTVPod. E fique ligado no que tem na TV. Tem na TV Podcast. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.